Crise no setor aéreo. A aeronáutica demite controladores de voo paralisados. União Europeia exige imediatamente a libertação de militares britânicos. Wellington Costa fala sobre o aborto na coluna Em Foco. E estreia na edição de notícias. A série Nossa MPB vai levar você em uma viagem no tempo e falar sobre os nomes que contribuíram para a nossa cultura e a nossa música. E ainda as principais notícias da semana, agora, na edição de notícias. Boa noite. O comandante da Aeronáutica, Junichi Saito, dirigiu-se nesta semana ao prédio de Sindacta 1, em Brasília, para dar voz de prisão aos controladores aéreos militares que cruzaram os braços e paralisaram o tráfego aéreo. Saito convocou outros controladores para substituir aqueles que receberam a voz de prisão. A paralisação começou depois de uma reunião com o comandante do Sindacta 1. Ele disse aos controladores que, se fosse caracterizado um motim, as punições previstas seriam aplicadas. Desde as 17 horas de sexta-feira, o espaçamento entre os voos vem aumentando, e às 6h40 o Sindacta monitorava apenas os voos que já estavam no ar. Nenhuma nova decolagem estava sendo autorizada. As exceções, é claro, eram para ambulâncias aéreas, emergências ou voos de autoridades federais. O objetivo dos controladores era, em poucas horas, paralisar todo o espaço aéreo nacional. Os controladores reivindicam gratificação salarial e garantia para o andamento do processo de desmilitarização do setor. As últimas informações são de que, apesar do acordo que colocou fim à greve dos controladores de tráfego aéreo, o movimento nos principais aeroportos do país neste sábado fica intenso. A crise deve durar até 4 dias, segundo a avaliação dos próprios controladores. A União Europeia exigiu na sexta-feira a libertação imediata dos 15 marinheiros e marinhos britânicos detidos há uma semana por forças iranianas após terem supostamente invadido águas territoriais do Irã no Golfo Pérsico. Em comunicado, o bloco europeu condena a prisão e reitera seu apoio incondicional ao governo do Reino Unido. A União Europeia reforça o pedido para a libertação imediata e incondicional dos militares. Todas as evidências indicam que, no momento da captura, a equipe britânica realizava uma patrulha em águas iraquianas. O bloco de 27 países afirmou que a detenção dos britânicos foi uma afronta à lei internacional e tomará as devidas providências caso o Irã não liberte os militares. É hora de ficar informado sem perder tempo. Vamos ver o que foi notícia nessa semana. Chanceler brasileiro quer explicações de embaixador da Venezuela. A aeronáutica é culpada por nova pane, conclui Infraero. Alckmin se prepara para eleições de 2008 e critica Lula. Gol contra Varig por 320 milhões. TV pública não será chapa branca, diz Lula. Caos dos aeroportos persiste, apesar do fim da greve. Vamos agora ao comentário de Wellington Costa. O aborto é o delicado tema da coluna Em Foco dessa semana. A questão da legalização do aborto nos remete a épocas distantes. Em um período em que não era permitido sequer cogitar a possibilidade de dar fim à vida de uma criança ainda no ventre de sua geradora, devido também a tradições e moralismo, as discussões acerca desse assunto simplesmente não existiam. Não havia motivo cabível para tanto. Hoje, porém, a situação é outra. Favelas crescem descontroladamente. Meninas que ainda não largaram suas bonecas já têm a difícil tarefa de cuidar de crianças de carne e osso. Pais muitas vezes ausentes não dão os conceitos básicos da boa moral para seus filhos. Os governos insistem em criar programas de auxílio a essas famílias, com o intuito de tentar diminuir, ou mesmo erradicar, os casos de gravidez na adolescência. Cada vez mais sem sucesso, embora se tenha noticiado na imprensa certa redução dos indicadores de concepção nessa faixa etária. A questão da interrupção da gestação é vista por uns como benéfica e por outros como uma das piores pragas que pode haver. Seria correto arrancar friamente a vida de um ser humano, total e completamente dependente de sua mãe, ainda em seu ventre, sem um motivo plausível e realmente verdadeiro? Poderia ser considerada humana uma atitude dessa estirpe partir de uma mãe?
Não é correto usar como argumento a pobreza e a falta de informação. Desde sua abertura ao público em 2003, o Second Life vem sofrendo uma explosão de crescimento. No começo deste ano, o site registrava mais de 2 milhões de cadastros. O usuário deve ter conexão em banda larga com a internet para explorar este mundo virtual. O internauta entra no site, faz o download de um software e cria seu avatar que vai representá-lo no mundo digital. A próxima etapa é descobrir um vasto continente digital com pessoas, entretenimento, experiências e oportunidades financeiras. Explorando o SL, o internauta poderá encontrar um local de terras para construir uma casa ou um negócio. A partir de hoje, o Edição de Notícias apresenta a série Nossa MPB, que vai levar você em uma viagem no tempo e falar um pouco sobre grandes nomes que contribuíram e muito para a nossa cultura e para a nossa música. Hoje, na primeira parte da série, você vai conhecer um pouco mais da obra do maior maestro brasileiro, Tom Jobim. Considerado um dos maiores expoentes da nossa música e tendo sido um dos criadores da bossa nova, Tom Jobim é um dos nomes que melhor representa a música brasileira na segunda metade do século XX. A ausência do pai durante sua infância e adolescência lhe impôs um contínuo ressentimento, desenvolvendo no maestro uma profunda relação com a tristeza e o romantismo, transferidos peculiarmente para suas construções harmônicas e melódicas. Aprendeu a tocar violão e piano tendo aulas. Pensou em trabalhar como arquiteto e chegou a se empregar em um escritório, mas logo desistiu e resolveu ser pianista. Tocava em bares e inferninhos em Copacabana no início dos anos 50, até que em 1952 foi contratado como arranjador pela gravadora Continental. Além dos arranjos, também tinha a função de transcrever para a pauta as melodias de compositores que não dominavam a escrita musical. Por essa época, começou a escrever suas primeiras composições. Em 1956, musicou a peça Orfeu da Conceição, com Vinícius de Moraes, que se tornou um de seus parceiros mais constantes. No ano seguinte, compôs com Vinícius um de seus maiores sucessos e possivelmente a música brasileira mais executada no exterior, Garota de Ipanema. Tom Jobim ainda fez parceria com Chico Buarque, Elis Regina, entre muitos outros. Escreveu mais de 100 canções que falavam das belezas do Rio e do Brasil, que tocavam e ainda tocam nos corações de milhões de brasileiros. O Edição de Notícias fica por aqui, obrigado por ter nos assistido. Nós nos despedimos hoje com imagens de um show de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, tocando a música Wave. Um bom início de semana para você e até domingo que vem.